Olá, queridos. Começamos mais um Em Paralelo com a Torá. Chegamos a Parashá Pinhas. Pinhas, para aqueles que conhecem um pouco e estudam o Zohar, talvez seja a porção com maior escritos, comentários, conexões, chegando até o Zohar Pinhas, que muitos de nós temos como uma segurança para escanear no nosso dia a dia, num pequeno livrinho à parte, dada a tamanha energia, segundo os cabalistas, que Pinhas traz para as nossas vidas. A porção que começa com o Criador recompensando o assassino. Estranho. O Criador recompensa Pinhas, que atuava como Levi, com a paz e o sacerdócio, por ter matado um casal que estaria trazendo o centro da energia negativa a uma praga que iria assolar toda a humanidade. E Pinhas decide fazer isso sabendo dos riscos físicos da vingança, do poder do rei, mas mais ainda do que poderia sofrer do risco da punição, das penitências que o Criador poderia impor por ele ter se conectado com a energia de morte, não só de uma, mas de duas pessoas. Mas Pinhas não estava preocupado com o seu destino. Ele não estava preocupado se ele ia perder o sacerdócio, deixar de ser conhecido como Levi, deixar de poder trabalhar com os sacrifícios animais em prol do povo. Pinhas não estava preocupado com o eu. Ele estava preocupado com o nós, com o todo, com a humanidade, com o povo. E vendo que uma praga se avizinhava contra a humanidade, ele decide abrir mão de tudo que ele era e tinha em prol de consertar aquele curto-circuito para que a casa continuasse de pé. E quando o Criador recompensa Pinhas, ele não recompensa pela ação, que seria estranho, mas ele recompensa pela intenção. A primeira coisa que a Parashá Pinhas ensina para gente é o poder das nossas intenções. Muitas vezes, quando nós falamos alguma coisa, queremos dizer outra. Muitas vezes, quando nós damos um sorriso, na verdade, não é a alegria que nós queremos compartilhar. Muitas vezes, aquilo que vulgarmente se chama de deboche é nada mais, nada menos do que dizer algo, pensar algo, gesticular algo que não é o que precisa ser dito. O que essa Parashá ensina para gente, para nós que escolhemos levar uma vida em paralelo com a Torá, procurar entender os ensinamentos da Torá nas suas porções, nos seus comentários, nos seus sábios, e trazer para os dias de hoje, é aprender a reconhecer a responsabilidade sobre a intenção de tudo que fazemos, dizemos, pensamos. Porque sim, existe intenção por trás do que falamos,
existe intenção por trás do que agimos, como agimos, mas também existe a intenção por trás dos nossos pensamentos. Essa talvez seja a mais importante, porque assim como nós temos consciência dos nossos pensamentos e do que realmente desejamos quando pensamos, enquanto uma porção do Criador, o Criador tem acesso a esses pensamentos. Ah, mas então como eu vou viver todo pensamento que eu tenho? O Criador tem acesso, sim. Se você acreditava que pensar ruim, pensar bobagem não tinha problema se não fosse feito ou dito, lamento, não funciona assim. Quando a gente resolve caminhar em paralelo com a Torá, algumas coisas que tiram a gente da ignorância também tiram a gente da zona de conforto. Uma delas é saber da responsabilidade que nós temos sobre a intenção do que fazemos e quais são as consequências desse ato. É claro que a Torá não quer nos ensinar que se a gente matar uma pessoa má, a gente vai ganhar alguma coisa. Primeiro porque dificilmente algum de nós que estamos aqui trocando um pouco de conhecimento, conversando, estamos no nível de Pinchas. Segundo, porque não adianta agora que eu sei querer usar isso para conseguir algo, porque aí a intenção não é de fazer o bem, a intenção é da recompensa. É complexo, mas ao mesmo tempo é simples. Se a gente caminha uma vida em paralelo com a Torá, com os ensinamentos dela, fica um pouco mais fácil. Porque para cada ação que nós vamos fazer, nós já sabemos qual é a intenção que nós temos de ter. A intenção de fazer o bem, de compartilhar conhecimento, de ajudar um ao outro, de socorrer em justa necessidade aquele que precisa. E veja, injusta necessidade, porque também é importante saber mensurar se aquela necessidade que está te recorrendo naquele momento é justa. E o auxílio também precisa ser justo. Não pode ser socorrer alguém às avensas do seu próprio mal-estar, do seu próprio problema. Não adianta resolver algo se a solução traz outro problema para você ou para outrem. Vamos pensar, falar e agir com a melhor das intenções, como diz o ditado. E aqueles que costumam dizer a frase, de boa intenção, o lado negativo está cheio. Não é verdade. A boa intenção só conecta a gente com o Criador. E é através da boa intenção a semente para a árvore das boas ações que nós vamos fortalecer o nosso dia a dia. Pinchas ainda fala sobre o primeiro censo depois de 39 anos que o Criador ordena a Moshe e Elazar, o sumo sacerdote, descendente de Aron, depois da morte do casal através das ações da ação de Pinchas, das intenções de Pinchas. Essa paraxá também tem uma coisa interessante, ela fala sobre as 5 filhas de Tzlofchad que vão requerer ao Moisés, ao Criador,
a sua porção na terra de Israel, já que seu pai havia falecido no caminho, no percurso. E o Criador, então, entende por justo o quão sábias, o quão justas elas eram, de conceber isso. E o que isso nos ensina? Nos ensina que se nós temos a intenção certa e nós somos justos nos nossos pedidos, as bênçãos são concedidas. No nosso dia a dia, muitas vezes nós demandamos e pedimos errado, a mais. E o que essa paraxá ensina é que a herança dos ganhos que vamos receber está diretamente ligado ao quão digno é o nosso pedido. Paraxá de Pinchas tem ainda um terceiro atributo muito poderoso que nós não podemos deixar de comentar, conforme dizem os cabalistas, o poder de Pinchas conectado com a energia de cura. As bênçãos de Pinchas, as bênçãos do Kohanim, são as bênçãos de energia de proteção, de saúde e cura. Nessa semana de Pinchas e durante todo o ano, quando nos conectamos com Pinchas, temos a oportunidade de rezar por alguém que está precisando de saúde, por alguém que está doente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, psicologicamente. E nós sabemos para que viemos nesse mundo, para criar uma porção melhor de nós mesmos. E já aprendemos também que caminhar uma vida em paralelo com a Torá é caminhar uma vida de procurar encontrar diariamente, 3 vezes, 1, 2, quantas possível, momentos para rezar pelos outros. Assim como na nossa reza diária, sempre que pudermos nos conectar com a energia de Pinchas, com a energia dos ensinamentos da Torá, com a energia dos ensinamentos do Criador, em prol de alguém que esteja em aflição por qualquer motivo, é sempre uma grande ferramenta para abrir o nosso receptor, para que o nosso poder de fazer o bem aumente e automaticamente o nosso bem-estar, a nossa energia aumente. E sim, é uma ação com a intenção de fazer o bem, mas que ainda que você pense na recompensa de estar melhor, nesse caso, os fins são mais nobres do que o nosso próprio desejo individual. Sigamos assim, juntos, emanando energia para Israel, pedindo que as bênçãos de Pinchas, a misericórdia do Criador, de afastar a praga diante da ação e da intenção de Pinchas de salvar a humanidade, seja grande, a ponto de pôr um fim nesse sofrimento que se avizinha há 1 ano, nesse lugar tão especial, a nossa terra, o nosso chão, a nossa essência. Am Israel Chai, Shavua Tov, tenham uma excelente semana, cuidemos das nossas intenções e sigamos juntos, eu, vocês, em paralelo com a Torá. Shavua Tov.